Aproximadamente 10 anos após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é que se passa o que a gente está lendo ali pelos capítulos 9 e 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu convido você a orar comigo para que o Senhor nosso Deus nos ajude a compreender as Escrituras. Senhor nosso Deus, nós te pedimos juntos que o Senhor nos ensine, que o Espírito Santo revele a nós o conteúdo do livro sagrado. E oramos em nome de Jesus. Amém. Diga o seu amém também. Significa, eu concordo, é verdade. E assim vamos lá ao capítulo 10. Vamos seguir nessa nossa jornada maravilhosa. Se você está experimentando lutas, dificuldades para ler a Bíblia, que não são as dificuldades de entender o texto, mas outras dificuldades, se você experimenta sono, cansaço, pessoas que se opõem, barulho, interrupção, todo tipo de coisa que parece assim, dá quase a impressão de que tem algo se opondo à sua leitura? Tem. Tem algo se opondo à sua leitura e é espiritual. Ore, porque o nosso ser humano natural, ele é contra aquilo que é espiritual. E nós precisamos orar para que Deus nos ajude nessa jornada. Capítulo 10 do livro de Atos. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Havia em Cesareia, essa aqui é uma das duas Cesareias, Cesareia, cidade de César, ou cidade para César. Essa aqui foi uma cidade que Herodes reformou e botou esse nome para dar aquela bajulada no César. Essa aqui era a Cesareia Marítima, uma cidade grande e importante, e lá havia então uma tropa de soldados do exército romano. Quem comandava um dos regimentos era um homem chamado Cornélio. Ele comandava o quê? Ele era centurião, comandava uma centúria. A centúria é um grupo de homens que tem aproximadamente 100 homens. Pode ter um pouco mais, um pouco menos, os números não eram exatos. E esse regimento era chamado italiano. Por quê? Naquela época, a maior parte das tropas que estavam lá estacionadas na terra de Israel, eles eram da Síria. E essa aqui, então, ao ser chamada italiana, se diferenciava das outras. Talvez foi fundada por italianos, talvez os comandantes eram italianos, enfim, nós não sabemos, né? Mas não era raro, era bem comum que regimentos tivessem nomes. Legiões também tinham nomes, enfim, né? E esse homem, esse Cornélio, que vivia em Cesareia e comandava uma centúria, ele e toda a sua família, veja que não era só ele, era ele e toda a sua família. Eles eram religiosos e tementes a Deus. Essa expressão aqui não é o que nós pensamos sobre os dias de hoje. Dizer naquela época em Israel que um homem era religioso e temente a Deus tinha um significado muito especial. Quer dizer que ele tinha se aproximado do único Deus verdadeiro, do nosso Senhor, mas não tinha se convertido à religião de Israel. Ele não era o que se chamava de prosélito, que era alguém que não nasceu judeu e se converteu. Sobre isso, um parênteses aqui que eu vou fazer, tá? Judeu não é necessariamente uma etnia, uma raça. Tá? Desde lá dos primórdios do judaísmo, existem modos de pessoas de quaisquer etnias entrarem para o judaísmo. Tá? Então nós temos no judaísmo, mesmo na época de Jesus já tinha isso, pessoas de muitas raças diferentes que compunham o judaísmo. Então se a pessoa nascia dentro do judaísmo, quer dizer, pelo menos a mãe dele já foi alguém que se converteu, então ele já nascia judeu. Isso que diferenciava o prosélito. Então, se o prosélito tinha filhos no judaísmo, esses filhos já nasciam judeus. Tá? Da mesma forma, a adoção também é um tema um pouquinho mais recente na história judaica, a teoria sobre a adoção, mas da mesma forma, foi adotado, virou judeu e aí segue dentro do judaísmo. Mas, só para você saber, tá? Que tinha essa diferença. Nessa época, especialmente, judeu, né, era quem nascia judeu, não necessariamente de uma certa etnia, podia ser a família tinha sido recém-chegado ao judaísmo. Prosélito era quem se convertia ao judaísmo, e pessoa religiosa e temente a Deus é quem se aproximava, mas não virava um prosélito. É outra categoria. E se você já leu em algum livro a expressão prosélitos de portão, ela está errada, tá? Não vou nem ensinar o que é, porque está errado mesmo. Isso não existia, isso foi uma invenção bem recente, e esse termo não corresponde a nada que existia na antiguidade.
Então, certo dia... outra coisa, tá? E esse Cornélio aqui, ele dava esmolas ao povo e ele orava continuamente a Deus. Então, era um homem que reunia a prática e a fé. A fé no coração, mas que se expressava em obras, em realizações no mundo concreto. E um dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. 3 da tarde, guarde esse horário, tá? Isso aqui é bem importante, eu já vou retomar por que esse horário é importante. Nessa hora aqui, lá em Jerusalém, na capital, havia um sacerdote realizando a liturgia do sacrifício da tarde, que representava toda a nação de Israel. Tá? Então era muito importante para Israel o sacrifício da tarde, como era da manhã também. Nessa hora, apareceu uma visão para ele, apareceu claramente um anjo de Deus que dizia assim, Cornélio, ele teve medo, natural, né? Imagina você ver um anjo, para alguém temente a Deus é de ter medo. E ele respondeu, o que é, Senhor? E o anjo falou assim, suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Essa expressão aqui, oferta memorial, é a expressão que se usava, sabe para quê? Para aquele sacrifício que estava sendo feito naquele momento, às 3 da tarde, lá em Jerusalém, no templo. O que o anjo está dizendo para ele, para bom entendedor da cultura judaica, é que, para Deus, aquele sacrifício lá no templo era muito importante. Foi Deus que instituiu. Era uma maneira do povo se voltar para Deus. E Deus considerava que a vida prática desse homem, de oração e de boas obras, era equivalente àquele sacrifício. Deus também recebia desse homem a sua vida devocional, assim como recebia a dos judeus em todo o mundo, representados naquele momento pelo sacrifício lá no templo. Tá vendo? Tá entendendo aqui a conexão? O texto tem um pouquinho mais para nos dizer, se a gente compreender um pouquinho mais da cultura hebraica. Por isso que aqui nesse canal eu gosto de ensinar sobre religião da época, a geografia, a história, aspectos, por exemplo, dos governos da época, cultura, porque isso tudo vai ajudando a gente a olhar para o texto e ver que às vezes tem mais informação do que a gente pegou. Isso enriquece a nossa leitura. E aí, o anjo consegue, né? Agora, mande alguns homens a Jope. Lembra do finalzinho do vídeo passado? Onde é que a gente encerrou? Com Simão Pedro, lá na cidade de Jope, hospedado na casa de um certo Simão, que era curtidor de couro. E o anjo fala assim, Cornélio, mande homens para Jope. Veja que o anjo podia mandar Cornélio ir para Jope. Só que tem um cenário sendo montado aqui. É uma expansão da igreja sendo montada por Deus. E é importante que seja desse modo. Por quê? Mande trazerem certo Simão, também conhecido como Pedro. Ou seja, é um apóstolo que virá a Cesareia. Veja que a missão, ela sempre se realiza assim até hoje. É alguém que vai levar o evangelho. É assim que funciona. Não é chamar alguém para vir buscar o conhecimento do evangelho. É levar esse conhecimento. Então, o anjo fala isso. Olha, mande homens a Jope para trazer um Simão chamado Pedro, que está hospedado na casa do Simão, que é o curtidor de couro, que fica perto do mar, a casa dele, lá em Jope. E depois que o anjo falou e se retirou, o que o Cornélio fez? Exatamente o que foi mandado. Ele chamou 2 dos seus empregados, mais um soldado, que era um homem religioso, contou para eles o ocorrido e enviou-os. Ao contar para eles, a gente percebe que Cornélio trata essas pessoas aqui como irmãos em fé. Não simplesmente como seus emissários, empregados, subordinados. Porque senão ele não contaria o ocorrido, né? Ele contou algo muito íntimo, uma visão que ele teve. Aí, no dia seguinte, né, por volta do meio-dia, enquanto eles estavam viajando e chegando lá perto de Jope, o Pedro, que estava lá hospedado, ele subiu ao terraço da casa para orar. E isso era por volta do meio-dia. Aí ele ficou com fome e, naturalmente, né, pediu para prepararem comida e lá ficou ele no terraço, orando. Enquanto ele estava lá, com fome e orando, o Pedro, ele entrou num êxtase. Ele entrou num estado espiritual elevado. E aí ele também teve uma visão. Veja como Deus está trabalhando nas duas pontas. Deus trabalha lá em Cornélio, mas também vem aqui em Pedro trabalhar nele para gerar uma união que vai expandir a igreja do Senhor. 10 anos de igreja já. A igreja é basicamente judaica. Nesses 10 anos, Deus tratou de fazer cumprir o seu plano lá quando ele chamou o seu amigo Abraão para dele formar uma nação, para nessa nação formar uma cultura, nessa cultura entregar o Messias,
para que esses fossem então os primeiros evangelistas. E assim foi. 10 anos a igreja se expandindo pelo mundo, praticamente como uma rede de judeus, de pessoas que já tinham a lei, os profetas, os escritos, o conhecimento. Também vinham pessoas que não eram judeus, mas era menos. E agora começa a grande expansão não judaica da igreja, a grande expansão para os confins da terra. Então, ele lá, naquele êxtase espiritual, ele viu algo vindo do céu. Parecia um lençol preso pelas pontas. E nesse lençol, toda sorte de quadrúpedes terrestres, répteis terrestres e aves do céu. Para um judeu que lê isso, ele fala assim, sabe por quê? Judeu tem norma muito estrita quanto a animais. Tem bicho que judeu nem toca. Então, são chamados animais impuros. E aí, veio uma voz e falou assim, Pedro, tá com fome, né? A gente sabe que Pedro tá com fome. Pedro, mata e come. Só que tinha aquelas normas cerimoniais. Aí o Pedro falou, de jeito nenhum, Senhor, de jeito nenhum. Jamais comi algo impuro ou imundo. E aí essa voz falou uma segunda vez, não chame de impuro ou imundo o que Deus purificou. Pedro era impetuoso. Lembra que Pedro tentou impedir a cruz? Jesus anunciou, não, eu vou para Jerusalém, lá eu vou morrer. E Pedro falou, de modo nenhum, Senhor. Qual foi a resposta do Senhor? Arreda, Satanás. Pedro é impetuoso, mas o ímpeto de Pedro ele tem que ser regulado pelo Espírito Santo, como o nosso. Veja que o Espírito Santo ele não dopa o ser humano, ele não deixa o ser humano travado, ele não tira a personalidade humana que foi ele que criou. Mas Deus criou as personalidades diferentes para trabalhar essas personalidades para não ir para o pecado, mas ir para o quê? Glorificar o nome do Senhor. Pedro é impetuoso? Então Deus trabalha nele. Assim como Deus trabalhou em algumas figuras que eram bem marcantes nos seus estilos, né? Pedro era de um jeito, Paulo era de outro. Paulo e Pedro tem até umas faíscas que saem na Bíblia aqui entre os dois, né? Se a gente pega, por exemplo, Abraão já é outra característica, Moisés então é outra ainda, né? Moisés parece ter um jeito bem diferente desses outros três. Deus não muda o jeito das pessoas. Ele usa esse jeito que ele criou para conduzir a santidade e a glorificação do nome do Senhor. Então, o Senhor tem que trabalhar em Pedro e falar assim, Pedro, não chama de impuro que Deus purificou. E essa visão acontece 3 vezes. Isso 3 vezes se repete. E aí, então, o lençol foi recolhido ao céu. E Pedro ficou lá, né? Uma dica para você. A Bíblia fala muito em meditação, tá? Não tem nada a ver com essa coisa que tem hoje de meditação oriental, que a pessoa tenta entrar num transe, como se fosse desligar a mente, esvaziar a mente, nada a ver. Meditação na Bíblia é pensar seriamente num assunto. Maria, quando recebeu profecia sobre Jesus, ela guardava essas coisas no seu coração e meditava nelas. A meditação, segundo a Bíblia, é pensar, se concentrar num assunto e raciocinar, buscando aumentar o entendimento. Então Pedro estava ali, né? Pensando nisso. Nesse momento, os homens que o Cornélio enviou acharam a casa do curtidor de couro, lá em Jope. E chegaram à porta. E aí, eles chamaram e perguntaram se estava ali hospedado um Simão, conhecido como Pedro. E aí, Pedro estava ainda pensando na visão, o Espírito falou com ele. O Espírito aqui é o Espírito Santo, né? Espírito com E maiúsculo, né? O Espírito do Senhor Jesus. Simão, 3 homens estão na porta te esperando, tá? Te procurando. Portanto, levante-se e vá e desça aí. Não hesite em ir com eles, porque eu os enviei. Veja que Simão tinha acabado de hesitar diante da visão dos animais. E aí ele foi tratado pelo Senhor, e o Senhor falou, agora Pedro, não hesite, porque eu enviei esses 3. E o que tem a ver animal com gente nesse contexto? É que essas pessoas eram não judeus. Eles eram chamados gentios, que para um judeu era impuro. Entendeu a conexão? Deus usou a questão da alimentação dos animais para mostrar para Pedro uma verdade superior. Era mais ou menos como Jesus quando contava parábolas, né? Contava algo muito próximo para revelar algo muito superior. Então o Senhor traz uma visão celestial, mas de animais, para revelar que aqueles homens são enviados por ele, que Pedro não deve hesitar. E aí o Pedro desceu e disse aos homens, olha, sou eu quem vocês estão procurando, por que vocês vieram? O que vocês querem? E eles disseram assim, nós viemos da parte do centurião Cornélio. E aí eles começam a tentar convencer Pedro com argumentos muito bons, argumentos humanos, para que Pedro vá com eles. Olha, Cornélio
Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Para um judeu isso aqui não seria argumento. Mas para um judeu como Pedro, já tratado pelo Espírito Santo, nem precisava desse argumento. Mas eles não sabiam disso. E um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. E Pedro, então, os convidou a entrar e os hospedou. Pedro já estava mudado. Aquela visão toda já mexeu com Pedro. Pedro não só conversou com eles que eram não-judeus, como ele recebeu essas pessoas, entrem e se hospedem. A gente sabe que os orientais têm aquela coisa muito forte da hospitalidade. Mas com os gentios, tem que ser um homem tratado pelo Espírito Santo, como era o caso de Pedro. Aqui Pedro já é um outro homem. O Pedro que subiu para orar no terraço era um outro homem diferente daquele que desceu. O que desceu já desceu renovado. Veja que a oração ela é uma coisa fantástica. A oração não é a gente convencer a Deus de nada. Deus já sabe de tudo. Por que a gente ora? É o momento em que a gente se expõe ao tratamento de Deus. Pedro foi tratado por Deus enquanto Pedro orava. Pedro não foi orar por um Cornélio que ele nem conhecia, que morava em Cesareia. Pedro foi orar, passar tempo com Deus. A conversa faz isso. Se a gente conversa muito com uma pessoa que ela tem características de personalidade, de caráter muito boas, isso influencia a gente no caminho do bem. Agora imagine quanto mais se a gente investe tempo em conversar com o Senhor nosso Deus. Aí vai além da influência, é tratamento espiritual, é infusão do Espírito Santo em nós, para que a gente volte da conversa com Deus outra pessoa, como Pedro voltou. Pedro subiu para aquele terraço como alguém que olhava para um animal e dizia assim, jamais toquei coisa impura ou imunda. E desceu como um homem que se encontrava com estrangeiros, com gentios, com não-judeus, e dizia assim, sou eu quem vocês procurem. Entrem e se hospedem aqui nessa casa com a gente. Olha a diferença, invista tempo em oração e volte na próxima para a gente continuar com esse estudo aqui, porque isso aqui é precioso. Até lá.